Voltamos para falar sobre fake news e essa indústria da desinformação. Eu estava conversando com a Alice de Souza, jornalista. Já tinha conversado antes com Isli Viana, também jornalista. As duas são especialistas nessa questão de identificação de fake news. E vamos aqui chamar a Alice. E aí, vamos lá. Aqui, enquanto eu estou colocando o nosso tema da live. E aí a gente demorou um pouquinho, minha gente, porque agora o Instagram, né, faz 2 semanas, a gente tem que... Oi, Alice! Olá, voltamos. Deixa eu só explicar, a gente tem que publicar já na hora, no IGTV, enfim, aí ele tem hora que ele dá um bug e o meu celular hoje não está ajudando mesmo, mas enfim, voltamos. E falávamos sobre as deep fakes, né, que são essas fake news muito bem elaboradas, inclusive que utiliza a inteligência artificial, não é isso, Alice? Para modificar o rosto, a voz, e realmente chega a confundir de verdade, né? Muito, muito. Eu estava contando agora nessa última parte da live, né? Que eu fui para um evento em São Paulo, e aí tinham pesquisadores e tal, falando sobre deepfake, e tinha esse Bruno Sartori, que é enfim, um cara que faz muitas sátiras, faz muitos vídeos desse, e ele mostrou uns que, assim, era impossível dizer que aquilo era produzido. Era impossível. E, assim... Mas vocês conseguem ver isso, vocês conseguem identificar, né? Assim, a gente consegue mais ou menos. Consegue mais ou menos. A olho nu, você consegue ter algumas percepções ali, mas da mesma forma que eu recebo um texto, Thalita, que eu já sei os mecanismos que eu tenho que fazer para ver se aquilo é verdadeiro ou falso. E eu olho muito rápido e passa, imagina um vídeo que é atrativo, que fala o que eu quero, que diz aquilo que eu quero ouvir. É difícil você... Que você tá vendo, você reconhece o rosto e reconhece a voz. A voz é muito difícil e, assim, do ponto de vista de tecnologia, a gente ainda não tem tecnologia, óbvio, tem muita gente trabalhando nisso, tentando desenvolver tecnologia para identificar deepfake. Elas ainda não são um problema real no sentido de se comparado a um texto, por exemplo, do WhatsApp, um áudio de WhatsApp, porque é muito mais fácil produzir, né? Todo mundo consegue produzir hoje em dia, na maioria das pessoas. Quantidade, mas são tão perigosas quanto, né? Exato. Podem até ser mais perigosas podem vir a ser mais perigosas dado a carga de realidade que elas trazem, né? Uma pessoa que você vê a imagem, você vê a voz, dizendo algo que você acredita, é muito difícil você identificar que aquela pessoa não é aquela pessoa. Se eu tô vendo, né? Aí tem aquela coisa, né? Oxe, se eu tô vendo, por que não é? Isso quando é uma deepfake, mas, por exemplo, um Donald Trump, que em 2018 eu vi um dado que o Washington Post fez um levantamento dos pronunciamentos dele, de tudo que ele publicava, 70%. Minha gente, 70% do que Donald Trump falava tinha fake news, tinha notícia falsa. Uma autoridade, então é muito complicado isso quando parte de uma autoridade ou fake news. É muito complicado. Eu acho que esse, sim, é um dos problemas mais graves e mais reais que a gente tem agora, que é o seguinte, do mesmo jeito que a indústria da desinformação cresce, e cresce com ela a indústria de pessoas interessadas em combater a desinformação, há uma confusão muito grande, sobretudo causada pelas autoridades, de dizer que desinformação, que fake news, é aquilo que é diferente do que eu acredito. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O contraditório sempre vai existir. É uma coisa que é inerente à linguagem. É salutar ter contraditório. É importante que tenha o contraditório. O contraditório exatamente. É a premissa da democracia. Exatamente. É até saudável que existam pessoas sempre discordando de mim, porque só assim eu vou pensar, vou mudar meu pensamento, vou aprimorar meu pensamento. Mas o que as autoridades dizem? Muitas. Que desinformação, isso é fake news. Não, na verdade, isso só está revelando algo que eu não queria que fosse revelado. Isso só está dizendo algo que eu não acredito, que eu não concordo. Que vai influenciar negativamente ou positivamente alguém que eu não quero. Exato. Isso é um problema. Tem muita gente, inclusive, Thalita, que defende o não uso do termo fake news já, porque ele foi incorporado por essas pessoas que querem descredibilizar o serviço da imprensa, o serviço das agências de checagem, dizendo que tudo é fake news, quando na verdade não é tudo que é fake news. Fake news, desinformação, seja lá o nome que for dado, é uma coisa muito específica, né?
São notícias criadas e tem um propósito específico. Com propósito Existe específico, fake news, né, do bem? Pensa, mas são fake news do bem. Não, infelizmente não. Eu adoraria que existisse, mas acho que do bem só a verdade, né? Acho que a verdade, não é, e é a verdade em todos os aspectos. Ela é a coisa mais saudável que a gente pode oferecer, né? Num debate, num discurso, na nossa fala. Mas é isso, assim, eu acho que esse é um problema muito grave. A gente não sabe como combater isso ainda. A própria Os Fatos tem um levantamento muito interessante, que aqui no Brasil, eles já analisam, eles têm um monitor dos discursos do presidente. E o presidente diz, ao longo da presidência inteira, né, desse tempo que ele está na presidência, mais de uma desinformação por dia. Mais de uma por dia, segundo o levantamento. Que aí, então, assim, são mais de 300, são quase 500, quase. Exatamente. Entre coisas que são completamente em verdade, ou coisas que são tiradas de contexto, coisas que não são bem assim, são dados meio manipulados, jogados. Eu quis dizer assim, né? Vocês me entenderam mal. Exato. É mais de um por dia. Isso é muito complicado, isso é muito sério, porque tem muita gente que acredita na voz da autoridade. Você acha que essa PL, né, esse projeto de lei que está para ser votado, ia ser votado hoje, das fake news, né, pela Câmara, pelo Senado, na verdade, né? Uhum. Ficou para o dia 10. Você acha que isso pode ajudar, porque vai tentar responsabilizar, né, os sites, as pessoas que criam, para evitar que criem perfis falsos, né? Enfim. Uhum. Olha, esse é um tema polêmico, inclusive, porque rebate numa outra questão que não é muito clara para a maioria da sociedade, que é o conceito de liberdade de expressão. Que é um conceito que não é muito claro. Nem todo mundo sabe o que é liberdade de expressão. Mas você não pode sair dizendo por aí, falando coisas, né? Democracia requer responsabilidade, né? Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Exato. Né? Eu não posso, pelo meu direito de dizer qualquer coisa, agredir o outro, ferir o outro, ameaçar a vida do outro, né? Quando eu compartilho desinformação sobre saúde, eu posso estar ameaçando diretamente a vida de uma pessoa que eu nem conheço. Sim. Mas enfim, isso é importante para... Essa questão do projeto, o projeto ele já mudou bastante, né, em relação aos projetos iniciais. Já melhorou. Foi a última mudança, né? Por isso que adiaram para o dia 10. Exato. Já melhorou bastante, mas eu desconfio muito de que uma lei vá ser eficiente o suficiente para, por exemplo, deixar de fazer de gerar desinformação. Nos países onde isso acontece, não gerou uma redução da desinformação. E acabou sendo um complicador do trabalho dos checadores. Eu estava lendo, agora há pouco, uma entrevista com Cristina Tardáglia, que é uma das pioneiras aqui no Brasil, sobre um trabalho de checagem, era diretora da Lupa, hoje é diretora da IFCN, que é uma entidade que acredita agências de checagem de acordo com vários critérios, transparência, responsabilidade. É importante ficar ligado nessa IFCN, né? Para poder saber justamente quais são as que são confiáveis, né? Super. Eles dão selos de credibilidade, é como se fosse um Inmetro, digamos assim, Sim, das agências de checagem. Então, você pode entrar no site deles e você vai ver quais são as agências que são creditadas. Aqui no Brasil é Os Fatos, a Lupa e o Estadão Verifica. E aí, o que acontece? Ela diz uma coisa que é muito, muito importante. A gente tira o olho do desinformador e coloca as responsabilidades muito nas plataformas. Isso é muito importante, porque as plataformas hoje são grandes disseminadoras, né? Indiretamente, elas acabam sendo... O WhatsApp, ele não produz fake news diretamente, mas ele é um dos principais vetores, canais de desinformação. É o canal, né, da desinformação. Exato, o Facebook, o Twitter, então eles têm que ter uma responsabilidade. Do mesmo jeito que eu tenho uma corresponsabilidade, eles também têm que ter a corresponsabilidade. O Twitter começou a sinalizar, né? Exato. Como uma notícia confiável, questionável, né? Exato. O problema, e que Cristina levanta, que é um ponto muito interessante, é o seguinte. Ainda não há braço para fazer todas as checagens do mundo. Não vai ter, e nem vai ter. Existem no Brasil, ela diz que existem mais ou menos, no máximo, 50 checadores trabalhando diretamente, especificamente com checagem. 50 pessoas. 50 pessoas num universo de milhões, como é o Brasil, é muito pouco. 220 milhões. Ou mais. Irrisório. Como é que essas 50 pessoas vão conseguir checar tudo muito rápido, porque tem checagem que demora bastante, inclusive,
para poder subir isso nas plataformas, para poder as plataformas darem o selo para as desinformações. Ou seja, as publicações teriam que ter ainda um crivo anterior antes de serem publicadas, é isso? Exato, não seriam porque instantâneas. Porque assim, para o Facebook, o Twitter, o WhatsApp dizerem que alguma coisa é falsa ou não, eles têm que se basear em alguma coisa, então numa checagem. Ou eles vão ter que contratar milhares de checadores para fazer isso, e aí existe uma outra questão, que é o seguinte, nem todo, por mais que eu quisesse contratar hoje 200 milhões de checadores, não existem 200 milhões de pessoas preparadas para fazer checagem, porque as pessoas precisam aprender a metodologia, precisam aprender a importância, como é feito e etc. Então, para além disso, quando se elas tivessem o poder, por exemplo, de contratar 200 milhões de pessoas para imputar, essas pessoas teriam que fazer todo o processo de checagem para poder subir aquilo ali, aquele selo, e toda vez que o Facebook identificasse, por exemplo, que uma informação é falsa ou não, eles iam colocar aquele selo que foi dado, né, mediante aquela checagem prévia. Só que não existe braço para isso. É complicado. Então, aí o que acontece? Você coloca o peso da responsabilidade sobre os checadores, mas você não dá... como, não estrutura. Não tem estrutura. E aí uma outra coisa que ela levanta que eu acho muito interessante, que é o debate sobre essa questão da censura, né? A gente costuma falar sobre essa questão da censura de um jeito muito equivocado, digamos assim. Porque a regulamentação pela regulamentação, não necessariamente ela é uma censura, mas como ela é feita, pode vir a ser uma censura. Por exemplo, e ela usa exemplos muito claros sobre isso. Lá na Indonésia e na Tailândia, por exemplo, já existem leis, acho que na Tailândia já existem leis sobre isso. E aí o que acontece? Essas leis acabam muitas vezes atestando, porque existe uma dificuldade também de dizer o que é fake news ou não. O conceito em si ele é muito amplo. Então, muitos jornalistas acabam sendo criminalizados por divulgar uma informação que lhes agradou a autoridade, mas a autoridade vai e diz que é fake news. Sim. E aí é complicadíssimo. E aí o que ela disse? Ela fez, eu estava conversando com um jornalista e ele pediu para eu não gravar e não estar com o celular conversando com ele, porque ele estava com medo daquilo vazar, porque se aquilo vazasse podia prejudicar ele. Da mesma forma, se eu dou ao cidadão o poder de fazer essa denúncia simplesmente, pode ter num grupo meu de WhatsApp qualquer, um grupo de mães da escola, digamos assim. Alguém que se desagrade daquilo que eu publiquei, ou que seja uma inimizade minha, com quem eu tenha discordâncias frequentes, sim. Que simplesmente diga que aquilo que eu fiz é fake news, e aí eu vou ser criminalizado por aquilo, vou ser penalizado por aquilo criminalmente, mas não há mecanismos para atestar se aquilo de fato é um crime ou não. Que ela está dizendo é verdade ou não, né? Que ela tá Exato. É muito complicado. É complicadíssimo. Eu acho que o melhor caminho é, como a gente tem conversado, a alfabetização midiática. Assim, alfabetizar as pessoas com relação ao comportamento nas redes sociais. As pessoas precisam entender que elas não podem ser irresponsáveis nas redes sociais, nas plataformas. Samira, que é uma das nossas seguidoras, ela estava comentando aí que ela acha que não devem considerar as plataformas como... As pessoas não devem considerar as plataformas como canais de informação. Então, é importante as pessoas terem essa consciência, né, de não quererem se informar pelas redes sociais, mas sim pelos canais adequados, né, os canais confiáveis, a imprensa ainda, minha gente, né, é o melhor local para você realmente se informar. Leia mais de um canal, né, de um site, ouça mais de uma rádio, assista mais de uma TV. É importante a gente olhar para essa coisa da alfabetização, porque esse é o caminho, assim. Lá no Confere Aí, a ideia da gente, por exemplo, é usar a ferramenta como um canal para a criação de uma cultura de checagem. E o que é uma cultura de checagem? É fazer com que as pessoas entendam a importância de verificar, de olhar com um olhar mais atento para aquilo que elas estão recebendo, para checar onde tiver que checar, para olhar as agências, para olhar os veículos de comunicação, desconfiar e depois aí decidir por compartilhar ou não. Compartilhar não é um problema, desde que você saiba o que você está compartilhando. Isso. E aí, assim, é muito curioso, porque eu uso muito uma analogia para explicar que, assim, a gente ganhou um poder muito grande, né, com a coisa de ter um celular capaz de filmar, de fotografar, de produzir um texto, né. Esse é um poder muito grande que antigamente era muito caro, né. Só quem fazia isso é quem tinha grandes empresas de comunicação, custava caro.
Era restrito à imprensa. Exato. E aí, só que é muito curioso, por exemplo, vamos olhar para 10 anos, há 10 anos, certo? Há 10 anos, se eu quisesse saber quais eram as informações mais importantes, há 10, 15 anos, as informações mais importantes do dia, não tivesse tempo para ler um jornal ou para olhar um site, se eu tivesse internet, né, no computador, não era nem no celular direito, eu ia fazer o quê? A maioria da população ia fazer o quê? Ligar a TV em determinado horário à noite para ver um telejornal que ia me dizer o que era importante ou não. Isso. Eu escolhi o meu de preferência, eu vou dizer se é importante ou não, eu vou ler, eu vou ver e vão me dizer o que é importante ou não. E eu só podia assistir um ou outro, porque era tudo no mesmo horário. No mesmo horário, depois. É exatamente isso. Aí o que acontece? Beleza, eu vi ali. Se eu quisesse mandar uma informação para aquilo sair ali, e você sabe muito bem disso, que você trabalha em TV há muito. Se eu quisesse mandar uma informação para ali, para sair, o que eu fazia? Eu ia ter que, muita gente faz isso, até hoje em dia, sair da minha casa, bater na porta da TV, se eu souber o endereço. Enfrentar uma fila lá para falar com um produtor. Que vai pegar aquilo. Isso. Que vai pegar aquilo, vai anotar, vai olhar. Às vezes ligar ao editor. Exatamente. Exatamente. Hoje em dia, se eu quisesse para um jornal, eu tenho que mandar uma carta para o leitor, que é um espaço micro dentro de um jornal gigante. Uma semana, 2 semanas depois, já não tem mais nenhum problema, já foi resolvido. Exato. Então, a gente não foi educado, de certa forma, a produzir conteúdo, né? Porque o caminho era muito distante, era um espaço muito distante entre quem produz e quem recebe conteúdo. Hoje em dia, eu tô vendo lá, jornal X, à noite. O repórter X disse aquilo. Eu subo no meu Twitter. Menino, vi uma reportagem assim, é verdade, eu moro aqui na rua, ó. Teve mais isso e aquilo outro. Aquilo viraliza, pronto. Acabou. Já é informação. Só que... Não basta você estar na rua, aconteceu um acidente, você liga o seu celular, já bota o ao vivo, já bota no ao vivo, você já está transmitindo ali ao vivo para todo mundo. Minha gente, fazer televisão antigamente era um negócio muito difícil. Você fazer uma transmissão ao vivo, eu vivo dizendo isso, eu alcancei isso. Fazer uma transmissão ao vivo era uma mão de obra, tanta parafernália, assim, a tecnologia. E hoje, com o celular, a gente estamos fazendo uma transmissão ao vivo por 2 celulares. Exatamente. E aí, o que acontece? Por exemplo, quem é da minha geração, e sobretudo quem é mais novo ainda, sabe fazer isso muito bem, de certa forma, né? Quem é mais novo já sabe fazer isso, porque sabe mexer. Eu tenho uma sobrinha que sabe mexer no TikTok melhor do que eu, como eu sei mexer. Exato. Como eu sei mexer melhor no WhatsApp do que minha avó. Então, eu cobro a minha avó no sentido... minha tia, não compartilha isso não sei o quê. Mas ela não sabe, ela não está acostumada a contestar, ela não está acostumada que ela precisa checar. Porque ela via simplesmente o jornal e o que diziam para ela era verdade. Então ela acredita que aquilo que ela recebeu no WhatsApp é notícia. Aí é o que eu digo, o WhatsApp não é um canal de notícia, não pode ser considerado. Exato. Se alguém só mandava para ela só era receptora. Por que agora ela vai ter que ser ativa nesse processo? Ela vai continuar recebendo e passando. Muito bem colocado. A diferença é que antes ela virava pra a outra tia da sala e dizia, fulana, tu viu isso, fulana? Ou no outro dia, ou saía pra rua, botava a cadeira na rua e ia dizer, menina, tu viu o jornal? O jornal de ontem. Tu viu o jornal de ontem, menina, saiu isso e aquilo outro. Agora ela manda já no grupo das amigas da rua. Pronto. Exato, exatamente. Na mesma hora ela já tá ali publicando e já tá sendo... E quer dar o furo, né? A ânsia do furo, né? De ser o primeiro a dar informação, né? Eu soube por fulano de tal que me passou. Exato. Tem uma frase muito boa, que eu adoro essa frase. Eu não sei, eu acho que é de Garcia Marques, mas eu não tenho certeza, então não leve esse crédito. Que é uma das principais fake news, né, Alice? Frases atribuídas a pessoas que não disseram aquilo. É o que mais recebe. Quantas coisas que Clarice Lispector disse, quantas coisas que o Winston Churchill disse agora, que não foram ele, né? Primeiro-ministro britânico de séculos. E Cortella também, né, recentemente. Até, me fugiu agora o nome dele, aquele jornalista... Qual? Alexandre Garcia também estava sendo recentemente de coisas que ele não disse, e o povo dizendo que ele disse. É demais. É complicado. É complicado, então, tipo, dá uma olhada no perfil da pessoa, sabe? Mas, enfim, eu vi que a Agnes perguntou se tinha algum curso, alguma coisa para fazer treinamento, treinamento, né? Para ser checador.
Está entre as 5 profissões, viu, minha gente? Eu vou fazer meu treinamento. Está entre as 5 profissões do futuro, checador de dados. É uma coisa super importante. Assim, se todo mundo puder fazer, faça. A Lupa tem o Lupa Educação, que é um canal deles dedicado à educação midiática. Eles fazem treinamentos periódicos, recorrentes. Eu estou participando de um treinamento deles, que eles estão fazendo ao longo desse ano. Mas eles eventualmente fazem amanhã ou quinta, não tô na dúvida. Eles vão fazer uma live que vai ser aberta com o pessoal do TRE, do Amapá, eu acho, alguma coisa assim. No qual eles vão falar de ferramentas, vão falar um pouco sobre esse processo de checagem. Vem próximas eleições, né? Então, geralmente, quando tem processos assim, é que a coisa aumenta, né? Fica mais complicado. Exato. Eles têm isso muito. Tem um curso online que se chama Vaza Falciani. Vaza Falciani. É muito curioso. Viu? Que aquele Leonardo Sakamoto, ele faz parte, tem outras pessoas. Ele é um curso bem completo, eu acho bem completo, assim, e ele tem uma linguagem muito didática. Que ele tem vídeos, ele tem textos, ele direciona para artigos científicos, ele traduz muita Agnes coisa. Perguntou se só pode ser jornalista. Não, Agnes. Olha aí, Agnes. Bora, não amiga, mesmo. Bora, Agnes. Vamos fazer nós duas. Amiga de Alice. Agnes, maravilhosa. Também foi lá do mestrado, incrível, ela é maravilhosa. Inclusive, esse da Lupa, por exemplo, eles estão fazendo um expediente específico com a gente que está participando desse treinamento, mas tem professores, tem gente de outras áreas, eles abriram, porque a ideia de quem trabalha com checagem é justamente ampliar essa capacidade geral de checar. Então, eles fazem eventualmente, por exemplo, projetos específicos para pessoas de periferia. Sim. Então, eles fazem formações na periferia sobre desinformação. Tem muito, eventualmente. Tem o Manual da Credibilidade, que está aberto, que é do Projó. Manual da Credibilidade. Manual da Credibilidade, que é um projeto do Projó, que eles têm todo um histórico sobre o que é desinformação, de onde vem, como combater. Eles traduziram muitas coisas do First Draft, que é essa instituição que faz parte do Comprova. Então, a Abrage também, eventualmente, faz formações nessa área. O Night Center também, eles têm os MOOCs, que são esses cursos online, né? E eles fazem, eventualmente, cursos sobre desinformação também. Eu recomendaria entrar no Chequeado, por exemplo. Chequeado? Chequeado, com CH, que é um... CHECK... E-A-D-O. C-H-E-Q-U-E. Com que mesmo? Com que? Porque é argentino. Tá. É uma das principais agências de checagem aqui da América Latina. Então, para quem sabe espanhol, para quem, enfim, espanhol pra gente é um pouco mais, né, acessível. Eles têm muita coisa também. Eles produzem várias coisas. Nossa, tem muita coisa. E tem muitas iniciativas surgindo. A Lupa tem esse projeto Democracia Digital, que eles estão tocando junto com os TREs, com o TSE, para ampliar. Então, eu ficaria ligada na página da Lupa, porque eventualmente eles divulgam um novo curso. O TSE tem um programa de checagem que ele lançou em 2018, né? Mas é algo, acho que já deve estar ultrapassado, né? A Câmara dos Deputados lançou em agosto agora alguma coisa também, não foi? Tem umas iniciativas assim. Esse do TSE ficou meio na promessa de 2018, mas... E não saiu do papel. Ficou meio aquém do que poderia ser feito. Mas existe, né? Então, se existe, já é louvável, de alguma forma. Vamos melhorar. Vamos melhorar o que já existe, né? Mas existe isso. Existem algumas outras, assim, iniciativas isoladas também que vão nessa linha. Eu acho que é um tema que está muito, sabe? Todo mundo está querendo... Acho que fake news e checagem de dados, isso vai ser ainda por muitos e muitos anos, até que as pessoas venham se educar e venham entender a dimensão que é o ato de você repassar, né? Encaminhar. A história do encaminhar é que é danado, né? Facilitou demais, então, essa rede, né? Essa indústria da desinformação. Alice, onde as pessoas podem... existe algum canal de denúncia de fake news? Isso foi uma pergunta que chegou para a gente pelo Instagram. Existe como um canal de denúncias, alguma coisa que a pessoa possa denunciar uma fake news? Tá. Denunciar no sentido de denunciar para a polícia... Não, para um
mas alguma agência ajudar? Eu sei que sim, isso é falso. Como é que eu faço? sim, super. Isso aí é o que todo mundo pede. Isso aí é o que a Bora, gente minha quer. gente, vamos Isso é o denunciar. que a Manda gente aí. quer. Manda que a gente recebe. O Comprova, o projeto Comprova tem. Tem um WhatsApp, né? Eles têm um WhatsApp, que é um canal mais direto. Eles têm e-mail também. Eles Deixa eu têm ver aqui. Instagram. Eles Comprova é têm. projetocomprova.com.br, viu, minha gente? Projeto Exato. Comprova. Ó, aqui, o WhatsApp do Comprova, ele é nacional, né, Alice? É nacional, é. É Eu tô aqui nacional. com o site aberto, ele tá abrindo aqui. Vá dizendo aí. Aí na página de contatos tem todos os contatos deles, eles aceitam, inclusive o monitoramento do que a gente vai checar é Eu vou determinado anotar muito, aqui, ó, o do porque Comprova. Vá quanto mais, falando. quanto mais as pessoas pedem, por exemplo, mais chances do Comprova checar, por exemplo. Então, o Comprova só checa aquilo que está viralizando muito, tem um grande alcance. Então, Sim. geralmente quando tem um grande alcance, eles recebem muito pedido. A Fátima, né? Os Fatos tem também um canal no WhatsApp. A Lupa também tem, se eu não me engano, um canal no Essa só de ser pelo WhatsApp. WhatsApp é massa. Sabe o que vocês fazem? Vocês vão pegar esse telefone aqui, que eu vou botar agora. Quem está assistindo já vai salvar, nota e salva no seu celular. Porque na hora que você quiser passar, denunciar a notícia, já está lá, não é isso? Fica muito mais fácil. Você já tem o WhatsApp aí na sua Exatamente. mão, já encaminha. Isso é incrível, assim. Você pode pegar, você pode criar, assim, pega lá, a Lupa, os Fatos, comprova, manda Vou para pegar duas todos. fotos. Boatos.org também tem. O Boatos, inclusive, ele é muito rápido, né? Nisso, ele checava já Eu coisas sempre antes. checo aos fatos e boatos. Agora eu vou incluir o comprova. Eu realmente não conhecia, mas agora eu vou incluir o comprova. O legal do Comprova, Thalita, também, é que ele dá um contexto sobre aquele assunto. Então, além de dizer se aquilo é verdadeiro, se é enganoso, que é tirado de contexto, ou se é falso, Sim. a gente faz um contexto sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu chequei uma informação uma vez, que era um vídeo tirado de contexto de uma reunião do governador da Bahia com os prefeitos do extremo sul da Bahia. Sim. Então, tiraram a informação de contexto, disseram que tinha um texto que dizia que o governador pediu uma coisa que ele não pedia no vídeo. E aí, por que ele estava viralizando, a gente fez, checou e tal. Só que além daquilo, da checagem em si, a gente traz um contexto sobre como é que está a situação lá no extremo sul da Bahia com relação à Covid. Então, a gente explica por que aquela reunião estava acontecendo. A reunião estava acontecendo porque no extremo sul da Bahia está tendo muito caso. O governador pediu essa reunião para dizer isso, aquilo, outro. Na Bahia tem tantos e tantos casos. Então, você acaba se informando também. Uma matéria também, sabe? No sentido de informar sobre aquela temática. Então, se a gente chegou muita coisa sobre cloroquina, por exemplo. A gente trazia cloroquina foi demais. Cloroquina bombou. Cloroquina foi uma coisa Até assim... música tem cloroquina. A gente checou muita coisa de cloroquina e lá tem um super contexto, sabe? Então, eu chequei uma vez uma coisa sobre Israel. Aí, eu trouxe um contexto sobre como é que estava a situação de Covid em Israel. Para além de dizer se aquele dado existia ou não, por exemplo. Isso é muito legal, porque você acaba se informando também sobre outras coisas que estão paralelas ali àquele assunto, mas que são importantes para você não cair nas próximas notícias falsas sobre aquele mesmo assunto. Muito importante. Eu estou aqui pegando o da Fátima. Fátima do Aos Fatos. Adorei Fátima. Falar com Fátima. Fátima maravilhosa. Aqui do Aos Fatos, minha gente. O telefone, o Aos Fatos é Rio de Janeiro, 21. Aí vocês anotem, porque não fica gravado na live, né? Vocês sabem, quando a gente compartilha a live, não ficam os comentários. Então, vocês anotem aí. Aí vocês pegam, salvam no celular de vocês, porque da próxima, uma fake news que você encontrar, você já está ali na palma da mão. Da mesma forma que você encaminha para outras pessoas, você vai encaminhar para a Fátima do Aos Fatos, ou vai encaminhar lá para o Comprova, né? O Exato. Comprova. A Fátima, inclusive, Thalita, ela tem uma função que ela lhe dá dicas sobre como não cair na desinformação. Então, se você também quer ensinar outras pessoas ou quer aprender umas regrinhas básicas, você manda para a Fátima, Fátima, número X, aí tem lá, número 2, se você quiser saber sobre como combater uma desinformação. Aí ela vai lhe dar uma listinha de regras, você pode encaminhar aquilo ali para os seus contatos e etc., para também disseminar essa cultura da alfabetização nesse sentido, né? Vamos nos alfabetizar, né? E vamos compartilhar boas notícias, vamos compartilhar o que realmente precisa ser compartilhado, não é isso? Que são informações
que podem ajudar a acabar com a desinformação. Alice, eu adorei conversar com você. Tava com saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? Pois a última vez foi lá no TRF, faz tempo. Essa pandemia distanciou ainda mais, né? Eu tinha marcado de ver vários amigos que eu não via fazia um tempo, e aí, vamos marcar, bora. Aí aconteceu a pandemia, aí agora acabou, assim. Vamos continuar em casa, inclusive, minha gente, por vamos favor. continuar em casa, viu? Essa história. Aí o governador está liberando as coisas aos pouquinhos, mas quem não tem necessidade de estar na rua, não vá para a rua, né? Assim, é um apelo que eu faço. Eu até publiquei um texto hoje, estou muito angustiada com isso. Acho que a gente tem que ainda passar pelo menos mais 15 dias em casa, pelo menos, todo mundo, para que a gente possa realmente fazer valer todo esse esforço de ter ficado em casa esses outros dias anteriores, né? Alice, tem mais alguma coisa que a gente possa deixar aqui de recado para o pessoal, antes da gente encerrar? Nossa, queria agradecer o convite, queria que todo mundo ficasse ligado nesse tema, por favor, fiquem ligados. Fiquem ligados também nos canais do JC, que em breve a gente vai estar divulgando. Confere aí para quem quiser testar a ferramenta. Aí, vou anotar aqui também. Confere, é um app, né? Vai ter um app e vai ter um website. Confere.ai. A gente vai começar a recrutar pessoas que estejam interessadas em ajudar a gente a testar a ferramenta, e dizer se a gente está certo, se a gente está errado, e ajudar a gente a melhorar. Me recrute. Pois, vou botar lá. E assim, por favor, na dúvida, não compartilhe, é só isso, não compartilhe. E valorize o trabalho dos jornalistas, que a gente está trabalhando muito. Rala demais, né não? A gente tem trabalhado muito para dar informação confiável. E é isso, assim, de resto agradecer muito, Thalita, também, morrendo de saudade. Thalita é uma pessoa que eu admiro bastante, desde muito tempo. Eita, então, acho uma das melhores repórteres desse meu Pernambuco. Coisa de colega de rua, a gente chama colega de rua quando se encontra na rua, né? Obrigada aí, maravilhosa. Muito obrigada por ter aqui, estar conosco, né, hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência. Você tem expertise nisso, você e Isli, são duas pessoas assim que eu acho massa, porque, né, isso é um tema que vai, cada dia mais, vai ser mais e mais importante. Ou seja, fake news só tem agora a crescer na importância do combate a ela, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Que cresça, que se fortaleça ainda mais. Estamos aí para ajudar no que for preciso. E agradecer a você estar aqui conosco, dividindo um pouquinho desse teu conhecimento. Muitíssimo obrigada. Beijo para todo mundo. Foi massa. Valeu. Minha gente, eu estou encerrando por hoje. E lembrando que no próximo sábado, dia 6, tem o Desenrole, o segundo webinar Desenrole. Desenrole no vídeo e no público, com convidados especiais. Bianca Carvalho vai estar conosco. Vai estar também George Farias, que é de presença digital, e a fonoaudióloga, que é da Globo, Andréa Chivartes, para dar dicas de dicção, de como se cuidar da voz, das cordas vocais, identificar quando está falando, né, errado, que precisa melhorar. Então, estamos aí com inscrições abertas no Simpla, hein? Ou então lá na minha bio, aqui no Instagram, também tem um link de inscrição, R$ 29,90, tá baratinho e vai ser massa. Então, espero vocês no webinar de sábado. Muito obrigada a quem acompanhou conosco. Foi uma live um pouco maior, que começou um pouco mais tarde, mas o assunto sempre vale a pena a gente tratar. Obrigada aí a Neide, Ana aí de Natal, Samira, que sempre está conosco, Mames também sempre está conosco, a mãe de Alice está aí, olha, Conceição. E muito obrigada a todos aí por estar conosco, né? Anota esses números que eu vou encerrar a live, ou então vai lá no aosfatos.org e no Projeto Comprova, anota os números, bota já no WhatsApp, porque qualquer dúvida já segue para lá, já encaminha que o pessoal vai tratar de verificar e dizer se está ok ou não. E aí você vai poder compartilhar ou não, mas sabendo que está compartilhando algo verdadeiro e que você é uma fonte confiável. Valeu, obrigada, até a próxima terça-feira, 19 horas, 7 horas da noite, tá bom? Tchau. Eu vou compartilhar aqui, viu, Ana Paula, você que pediu. Já está a primeira e vai a segunda também.